Ô, esses dias me perguntaram o seguinte, né? Esse negócio de ficar gravando vídeo aí, ele é pra quê? É pra educar? É pra envolver? É pra criar conteúdo? É pra vender curso? Qual que é o sentido disso? Olha só, boa pergunta, hein? Meu nome é Arthur Queiroz, muito prazer, você está assistindo Marketing com Arthur Queiroz e deixa aquele like pra nós. Utilizando já o tema desse vídeo que é muito específico, hein? Olha só. Marketing de vídeo, conteúdo visual para envolver e educar. Pois é, o marketing de vídeo ele é importante, tá? Ele é um dos que dá mais trabalho. Cara, vou falar pra você, ficar gravando, editando, postando, colocando hashtag, isso no tempo livre, cara, isso dá muito trabalho, se você for ver. Tanto que, assim, graças ao bom Deus, eu passei muito tempo estudando muito sobre marketing de apresentações, né? Então eu tenho boa facilidade em me comunicar. E bem assim também, os assuntos que eu falo, eu domino, tá? Então a maioria deles aqui eu domino, eu tô falando de coisas que eu já vivi, que são vivências dentro do mundo marketing, e falar sobre aquilo que a gente sabe é fácil. Porque imagina só nesses curtos, nesses pouquinhos de vídeos que eu soltei falando sobre esses assuntos sem saber de absolutamente nada, sem saber uma vírgula de nada daquilo. Cara, ia ser difícil, porque ia ter que ler roteiro, falar um monte de coisa. Então, assim, tudo que eu tô falando, a grande maioria das coisas vem aqui, ó, da cachola, porque são experiências vividas. E como eu falei, eu tenho uma boa comunicação, uma boa didática, né? Eu acho que eu tenho pelo menos, né? Já fui elogiado por isso. Não sei se tá certo, não sei se me falaram ou só estavam ali, não, é legal, né? Mas assim, eu sei que eu sou um chato de galocha, isso eu sei. Eu sou muito chato. Mas, em compensação, quando eu tô falando de uma coisa que eu sei, que eu domino, ali eu falo bastante. Se você me deixar falando, eu falo horas e horas sobre aquele assunto. E, cara, sensacional, porque você tem que entender uma coisa, a habilidade de storytelling, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso, que é o quê? É a habilidade de contar histórias, pegar exemplos, pegar histórias e colocar dentro de um roteiro de vídeo. Isso é importante. Então, por exemplo, você pega um assuntozinho assim, que rende 3 tópicos, e você vai contando histórias sobre aquilo, trazendo outros nichos, trazendo outras coisas para aquela conversa, para dar suporte àquilo, e no final das contas você conversou horas e horas, você falou horas e horas sobre um assunto, e, né, quando o foco principal era uma coisinha de nada, você já está em outras coisas ali, né, que vai dando leque para outros vídeos, para outros assuntos. Isso vai engajando, ou seja, vai fazendo as pessoas se interessarem em continuar seguindo, em continuar aprendendo, em continuar envolvendo, em continuar entendendo. Então o objetivo sim é passar educação, passar conhecimento. Afinal de contas, a gente chega um momento que a gente fala, e agora, o que a gente faz? Né? Eu não sei. Então amanhã, por exemplo, eu posso passar num concurso. Já imaginou? Largo tudo aqui e vou embora. E aí, qual foi o meu legado? O que foi que eu deixei? Né? Nada. Então, assim, toda essa história que eu construí, todos esses anos do marketing digital, a gente tem que passar para frente, tem que passar o nosso conteúdo. E a melhor forma de fazer isso é o quê? É sendo professor, né? E aí vem a grande pergunta, Arthur, por que tu não vai pra faculdade? Por que tu não, já me falaram isso, por que tu não vai dar aula? Isso é sensacional, tu ia ser um professor incrível, quantidade que é excelente. Inclusive, comecei após lá e nem terminei, por quê? Porque é o seguinte, cara, você vai pra uma faculdade, eu sempre tive esse negócio assim, de quem não sabe, ensina a fazer. Sabe por quê? Porque sempre foi verdade isso. Cara, você vai numa faculdade, às vezes, eu falo por mim, não que eu esteja dizendo, nossa, isso é melhor. Não, mas às vezes eu tava lá e eu sabia mais que muito professor meu da faculdade. Modéstia à parte, sem ser arrogante, sem nada, mas você tem que saber o posicionamento. E às vezes sim, isso é verdade. Não é porque às vezes a pessoa sabe mais que ela vai ter uma vida melhor, que ela vai ser alguém melhor, que ela vai ter mais oportunidades. Não, a vida não se diz isso. E assim como no mercado. No mercado tem um monte de gente que hoje eu sei que eu sei mais que essa pessoa. Mas isso não quer dizer que eu seja melhor que aquela pessoa. Não. E da mesma forma você que está me assistindo, às vezes você olha e fala assim, cara, eu sei muito mais que determinada pessoa que está fazendo alguma coisa na internet. Eu sei muito mais do que determinada pessoa que está propagando informação. Eu sei muito mais do que essa pessoa. Ou não é questão de saber muito mais, mas é uma questão de falar e falar assim, cara, eu não concordo com isso, ou eu acho que não é isso, mas assim, aquela pessoa está tendo voz para falar e você não. Então é muito sobre isso. E esse é um dos principais objetivos de começar o canal, é falar sobre marketing, falar sobre uma das minhas paixões. Eu estudei bastante, muitos anos, trabalhei muito com isso. Então eu sou apaixonado por marketing digital. Estudei muito, bastante sobre muitas coisas. Mas é igual eu falei para você, eu no mundo sou um desconhecido ainda, né? Muita gente não sabe o meu nome. E mais, assim, se você for parar para ver, eu já tô, né, começando ali, nascendo, né? Já comecei a postar uns conteúdos, já tô começando a interagir aqui no canal, já tô começando a ter esse tipo de interação. Então isso é importante, tá? A gente começa assim a estratégia de growth, de crescimento. E basicamente aplicando tudo aquilo que eu falo nos vídeos.
ter constância, né? Então a gente tá aqui todos os dias postando, criando conteúdo. Igual eu falei, marketing de vídeo é um dos marketings mais complicados que tem, cara. Tá vendo? Eu tô aqui 5 minutos falando e eu acho que esse vídeo vai ter 3, 4 cortes, por exemplo. Que vai ser o quê? Vai ser o do comecinho, quando eu bato a palma aqui, né? E falo, opa, tem um corte ali, né? Meu nome é Arthur Queiroz e tal. Mas de lá pra cá não teve erros, não teve cortes, ou seja, tá sendo um vídeo fluídico, né? Então eu tô falando pra você sobre a importância disso. E você vê que o tema principal do vídeo era o quê? Marketing de vídeo, né? Cativando a audiência. É pra educar, é pra empreender, talvez é um corte, mas eu não vou cortar, vou deixar fluido, né? Pra compreender o que eu falei, é o dom da didática. Às vezes isso acontece, mas é o que? É entreter, né? Então um pouco de tudo. Ah, você vai vender curso também? Cara, muito dificilmente não, porque assim, eu trabalho muito com cursos também. A gente tem alguns cursos aí que a gente faz lançamentos, é um mercado bacana, tá? Mas o que acontece? Eu inclusive já lancei um curso também para empreendedor, só que ele foi divulgado localmente, a gente não divulgou ele online, tá? Num tempo para trás. Mas o que acontece? Para a gente divulgar cursos, a gente tem que ser muito bom, um nome muito forte naquilo que a gente faz, né? E por enquanto é igual eu tô falando, eu tenho muito conhecimento dentro da minha cachola, mas assim, muito dificilmente se eu falar, olha, hoje eu vou lançar um curso para vocês de R$ 29,99, só um exemplo. Aprenda tudo sobre o marketing digital, 10 aulas grátis sobre marketing digital, não sei o que. Vou fazer um monte de curso assim, pode ter um monte de sentido. Cara, eu posso fazer curso para você, por exemplo, desenvolvimento web. Se tu for lá no meu canal do YouTube, tu vai ver que, cara, eu manjo de programação. Então você vai entender ali o que é programar um site do absoluto zero. Cara, pra você ter uma ideia, eu consigo te ensinar, por exemplo, a criar servidores de jogos online. Eu consigo te ensinar a como criar uma hospedagem de sites, cara. Você basicamente comprar um VPS numa das principais hospedagens do mundo, uma das principais, ou configurar, ensinar do básico ali, comandos de shell, comandos ali para você trabalhar com hospedagem, sendo Linux, cPanel ou alguma outra hospedagem objetiva, tá? Consigo te passar isso e, acima de tudo, consigo, de uma forma muito mais interessante, te mostrar ali como criar um site, como criar uma marca, uma rede social do zero, como criar alguns canais de dropship, alguns canais de venda personalizada. Então a gente consegue ir para vários caminhos diferentes, mas o que eu te falei? Você não sabe quem sou eu, você não sabe que eu sou capaz de fazer isso. Você sabe que tem uma agência por trás de mim, né, que é a agência Weber, e eu faço isso, mas ainda não estou no nível de falar, vou vender um curso. Pode ser que daqui um tempo eu venda? Pode ser, você não é obrigado a comprar, mas o foco principal é esse, é passar o meu conhecimento, passar o meu objetivo. Então quando eu passar boa parte do meu conhecimento, e olha, isso vai demorar, pode ter certeza, aproveita e se inscreve no canal aí, né, começa a seguir a gente, porque a gente vai crescer bastante aqui ainda, tá? Porque a gente vai postar muito conteúdo e são conteúdos interessantes, né? E que fazem você crescer bastante. Então a gente já tem uma lista de roteiros ali com mais de 1000 vídeos. Pois é, pra você ter uma ideia, mais de 1000 temas pra gente falar sobre e são todos, assim, temas extremamente importantes, extremamente excelentes pro marketing digital. Então vale muito a pena você estar junto com a gente, para você seguir junto com a gente nesse caminho que a gente vai trilhar, tá? E é o que eu tô falando pra você, olha gente, já bateu quase 8 minutos, já passou dos 8 minutos provavelmente, a gente conversando fluidicamente, né, sem corte, sem absolutamente quase nada nesse sentido, né, como eu disse pra vocês, vai ter um cortezinho ali no começo, e só nesse vídeo, falando sobre o marketing digital, falando sobre, enfim, essas coisas, né, mas basicamente o marketing de vídeo é isso que eu tô falando pra vocês, ele é complicado, ele dá trabalho de fazer, mas aí você precisa fazer, porque ele é importante, tá? Então, assim, você não precisa, por exemplo, pegar um vídeo e falar 10 minutos, igual eu tô fazendo aqui, falando 10 minutos sobre o vídeo. Não, vou acelerar um pouquinho, porque esse vídeo tem que ter no máximo 10 minutos. Então, vamos lá. Mas você precisa fazer 30 segundos, 15 segundos, 10 segundos sobre o anúncio. É importante e, acima de tudo, não tenha vergonha. As pessoas já vão te julgar sem você fazer nada. Então, faça e deixe que as pessoas te julguem. É isso, vamos pra cima, vamos vender, vamos crescer junto, tá? Aproveita, segue e compartilha com o máximo de pessoas que você puder sobre o assunto. Muito obrigado, tchau, tchau, até o próximo vídeo.